interrogatório ou inquirição do mudo, do surdo e do surdo-mudo. Artigo 299. O interrogatório ou inquirição do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. A linha A. Ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. A linha B. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as ele por escrito. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e por escrito dará ele as respostas. Parágrafo 1º. No caso, o interrogado ou inquirido não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete pessoa habilitada a entendê-lo. Parágrafo 2º. Aplica-se ao ofendido o disposto neste artigo e parágrafo 1º. Consignação das perguntas e respostas. Artigo 300. Sem prejuízo da exposição que o ofendido, o acusado ou a testemunha quiser fazer a respeito do fato delituoso ou circunstância que tenham com este relação direta, serão consignadas as perguntas que lhes forem dirigidas, bem como imediatamente as respectivas respostas, devendo estas obedecer com a possível exatidão aos termos em que foram dadas. Oralidade e formalidade das declarações. Parágrafo 1º. As perguntas e respostas serão orais, podendo estas, entretanto, ser dadas por escrito, se o declarante, embora não seja mudo, estiver impedido de enunciá-las. Obedecida esta condição, o mesmo poderá ser admitido a respeito da exposição referida neste artigo, desde que escrita no ato da inquirição e sem intervenção de outra pessoa. Parágrafo 2º. Nos processos de primeira instância, compete ao auditor e nos originários do Superior Tribunal Militar, ao relator fazer as perguntas ao declarante e ditar as respostas ao escrivão. Qualquer dos membros do Conselho de Justiça poderá, todavia, fazer as perguntas que julgar necessárias e que serão consignadas com as respectivas respostas. Parágrafo 3º. As declarações do ofendido, do acusado e das testemunhas, bem como os demais incidentes que lhes tenham relação, serão reduzidos a termo pelo escrivão, assinado pelo juiz, pelo declarante e pelo defensor do acusado, se o quiser. Se o declarante não souber escrever ou se recusar a assiná-lo, o escrivão o declarará à fé do seu cargo, encerrando o termo. Observância do inquérito. Artigo 301. Serão observadas no inquérito as disposições referentes às testemunhas e sua acariação, ao reconhecimento de pessoas e coisas, aos atos periciais e a documentos previstas neste título, bem como quaisquer outras que tenha pertinência com a apuração do fato delituoso e sua autoria. Capítulo 2 da classificação e do interrogatório do acusado. Tempo e lugar do interrogatório. Artigo 302. O acusado será qualificado e interrogado num só ato, no lugar, dia e hora designados pelo juiz após o recebimento da denúncia, e se presente a instrução criminal ou preso, antes de ouvidas as testemunhas.
Comparecimento no curso do processo. Parágrafo único. A qualificação e o interrogatório do acusado que se apresentar ou for preso no curso do processo serão feitos logo que ele comparecer perante o juiz. Interrogatório pelo juiz. Artigo 303. O interrogatório será feito obrigatoriamente pelo juiz, não sendo nele permitida a intervenção de qualquer outra pessoa. Questões de ordem. Parágrafo único. Findo o interrogatório, poderão as partes levantar questões de ordem, que o juiz resolverá de plano, fazendo-as consignar e em ata com a respectiva solução, se assim lhe for requerido. Interrogatório em separado. Artigo 304. Se houver mais de um acusado, será dada um deles interrogado separadamente. Observações ao acusado. Artigo 305. Antes de iniciar o interrogatório, o juiz observará ao acusado que, embora não esteja obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, o seu silêncio poderá ser interpretado em prejuízo da própria defesa. Perguntas não respondidas. Parágrafo único. Consignar-se-ão as perguntas que o acusado deixar de responder e as razões que invocar para não fazê-lo. Forma e requisitos do interrogatório. Artigo 306. O acusado será perguntado sobre o seu nome, naturalidade, estado, idade, filiação, residência, profissão ou meios de vida e lugar onde exerce a sua atividade, se sabe ler e escrever e se tem defensor. Respondida essas perguntas, será cientificado da acusação pela leitura da denúncia e estritamente interrogado da seguinte forma: alínea A, onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e teve notícia desta, e de que forma. Alínea B, se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas arroladas na denúncia, desde quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas. Alínea C, se conhece as provas contra ele apuradas e se tem alguma coisa a alegar a respeito das mesmas. Alínea D, se conhece o instrumento com que foi praticada a infração, ou qualquer dos objetos com ela relacionados e que tenham sido apreendidos. A linha E, se é verdadeira a imputação que lhe é feita. A linha F, se não sendo verdadeira a imputação, sabe de outro motivo particular a que deva atribuí-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do crime e se com elas esteve antes ou depois desse fato. A linha G, se está sendo ou já foi processado pela prática de outra infração, em caso afirmativo, em que juízo se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu. A linha H, se tem quaisquer outras declarações a fazer. Nomeação de defensor ou curador. Parágrafo 1º. Se o acusado declarar que não tem defensor, o juiz dar-lhe-á um para assistir ao interrogatório. Se menor de 21 anos, nomear-lhe-á curador, que poderá ser o próprio defensor. Caso de confissão. Parágrafo 2º. Se o acusado confessar a infração, será especialmente interrogado. A linha A. Sobre quais os motivos e as circunstâncias da infração. A linha B. Sobre se outras pessoas concorreram para ela, quais foram e de que modo agiram.
negativa da imputação. Parágrafo 3º. Se o acusado negar a imputação no todo ou em parte, será convidado a indicar as provas da verdade de suas declarações.